Reflexão da liturgia da palavra deste domingo, dia 21 de março, o quinto domingo do tempo da Quaresma. Estamos no nosso último domingo antes da Semana Santa. No próximo domingo celebraremos o Domingo de Ramos, o domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o portal da Semana Santa. A caminhada de Jesus vai chegando ao fim. Tudo será consumado. Viemos acompanhando seus passos. Estamos nos encontrando com ele e subindo com ele até o Calvário. Como será o nosso comportamento diante dos últimos sofrimentos de Jesus? Como nos portaremos e comportaremos diante da cruz? Essas questões norteiam nossa reflexão nesse quinto domingo da Quaresma e nos colocam diante de Deus, que se revela misericordioso para com todos, sobretudo com aqueles que durante essa quaresma tiveram o firme propósito de encontrar Jesus e se converter. O profeta Jeremias, na primeira leitura, fala desse dia que se aproxima, o dia em que Deus firmará uma nova aliança com seu povo. Essa nova aliança, que é Jesus, estará gravada em nosso peito e em nosso coração. Trazer gravada no peito e no coração essa aliança não significa apenas trazer no peito a cruz como adorno ou sinal de nossa devoção, mas tê-la impregnada, impressa no coração e na alma, isto é, em todo o nosso ser. A cruz na qual Jesus será levantado, diz o Evangelho, é a cruz que deve nos atrair, e ela só vai nos atrair se estiver impressa em nosso coração. No coração imprimimos apenas as coisas que amamos. O que imprimimos no coração não esquecemos jamais. A primeira aliança foi impressa na memória do povo e, portanto, foi esquecida ou rompida. Essa nova aliança será gravada no coração, decorada no sentido estrito do termo. Se não a gravamos no coração, não seremos atraídos por ela, e se não formos atraídos por ela, não seremos verdadeiramente cristãos. Há muitos que se dizem cristãos, mas que não foram atraídos pela cruz. Não foi a cruz que os atraiu, mas apenas as glórias de Cristo. Assim, a leitura do profeta Jeremias mostra o poder dessa nova aliança. A primeira revelou um Deus que se compadeceu de seu povo que vivia na escravidão e o tomou pela mão, ajudando-o a se libertar. Porém, esse mesmo povo foi muitas vezes rebelde e não reconheceu o amor de Deus, rompendo com essa primeira aliança. Esse procedimento, infelizmente, ainda persiste, e muitos de nós que, apesar do amor de Deus, agimos como se Ele não nos amasse. Temos comportamentos que revelam esse desconhecimento de Deus, comportamentos que desagradam a Deus. Jeremias mostra que Deus, conhecendo a ignorância desse povo, não desistiu dele, e se propôs a fazer uma nova aliança, um novo pacto, de modo que abrissem a mente e o coração para o amor dele. Essa insistência de Deus com seu povo revela seu amor incondicional e sua compaixão. Não é um amor humano, limitado, é um amor que vai até as últimas consequências, como vemos nessa nova aliança, que representa a mais contundente prova de amor por nós. A cruz fala por si. Não precisamos explicá-la, diz o profeta Jeremias, com outras palavras, quando diz: ninguém jamais precisará ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: procure conhecer Javé, porque todos, grandes e pequenos, me conhecerão. A cruz é a revelação do amor de Deus, o sinal sublime da nova aliança, como veremos com mais riqueza de detalhes na Semana Santa, sobretudo na liturgia do Tríduo Pascal. A segunda leitura resgata um pouco da trajetória espiritual de Jesus, colocando-o no limiar da cruz. Mostra sua vida de oração, preces e súplicas, sua dor na iminência da morte, para que Deus o livrasse da morte. Livrar da morte aqui não significa fugir da cruz, mas enfrentar a cruz e transformá-la em instrumento de redenção e antídoto contra a morte.
É exatamente esse o significado da cruz, e quando Jesus, entre lágrimas, pede que Deus o livre da morte, significa que ele está em estreita sintonia com o Pai, assumindo a morte de cruz para que todas as cruzes, todas as formas de morte, no sentido literal de oposição à vida, fosse abolida. Livrar da morte significa livrar de tudo o que pode causar a morte da alma, simbolizado no terrível instrumento de tortura que era a cruz. Assim, ao assumir a cruz, ao passar pela morte de cruz, Jesus a transforma. Agora a morte não terá mais poder sobre a vida. Com sua passagem pela cruz, Jesus transfigura a cruz. É a aliança que Deus faz conosco, como mostrou a primeira leitura. Jesus gravou em nosso coração o seu amor por nós. Assim, não dá para olhar a cruz e não enxergar nela o amor de Deus. Embora seja aparentemente paradoxal tudo isso, a cruz e todo o sofrimento de Jesus revelam a grandeza do amor de Deus, que não mede esforços para nos livrar da morte. Desse modo, essa segunda leitura coloca diante de nós Cristo obediente ao Pai, extremamente humilde, e nos ensina como devemos nos relacionar com Deus. Quem obedece ao Filho, obedece ao Pai, e quem obedece ao Pai recebe o prêmio eterno da salvação. Que o sacerdócio de Cristo nos ensine a viver nesse mundo a missão que ele nos confiou como um verdadeiro sacerdócio, servindo na humildade, sendo obedientes a ele. É o que nos pede esse trecho da carta aos Hebreus. O início do evangelho de hoje mostra alguns gregos querendo ver Jesus. O desejo de ver Jesus deve ser também o nosso desejo. Ver Jesus significa ter a vida mudada por esse encontro com ele. Quem encontra Cristo em sua vida tem sua vida transformada. Vemos isso em diversas passagens bíblicas. Somente quem, de alguma forma, fez a experiência do encontro com Jesus, visualizou-o de alguma maneira, consegue enxergar nele o Redentor de sua vida. Eles viram um Jesus autêntico, prestes a ser crucificado e glorificado. Assim, o trecho do Evangelho de hoje é uma síntese de quem é Jesus. Sofrimento e glória. São dois aspectos de um mesmo Deus. Quem o vê em apenas um desses aspectos tem uma visão parcial e incompleta dele. Há os que só enxergam no sofrimento, fazem penitências, atos de sacrifícios, choram nas celebrações da Semana Santa, sobretudo na Sexta-feira Santa, mas ficam aí parados na dor, como se Cristo tivesse ficado na cruz. Quem o vê apenas na cruz, sem a glória da ressurreição, não entendeu a cruz. A cruz é passageira, caminho para se chegar à glória, mas não algo estático. Por isso, ela é redentora. Ficar somente na cruz, na dor, é esvaziar a cruz, é ver em Jesus um fracassado. A cruz não é o fracasso de Cristo, mas a sua vitória, pois ele não permaneceu na cruz. Passou por ela para entrar na glória. Da mesma forma, são os que ficam apenas na glória e não querem enxergar a cruz que veio antes da glória. Quem enxerga apenas um Cristo glorioso, sem sofrimento, mostra que não entendeu a sua glória. Há muitos que querem a glória sem passar pela cruz. Mas Jesus foi categórico ao dizer: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser ganhar sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, este a salvará. A glória de Cristo só foi possível porque ele passou pela cruz. Uma glória sem a cruz não é libertadora, não é glória. Assim também é uma religião que enxerga apenas uma das facetas de Cristo. Ela não passa de alienação. São muitos os que querem enxergar apenas um Cristo doce e glorioso, abominando a cruz e todo o sofrimento libertador. Esses são os que não querem compromisso com os que sofrem,
não querem uma igreja comprometida com a vida, sobretudo com a vida dos que são vítimas das cruzes de nossos tempos, como bem acentua este ano a campanha da fraternidade, que traz algumas situações de cruzes e que foi muito criticada. É preciso, portanto, vê-lo na dor e na glória, com tudo o que esses dois tipos representam. Foi esse Cristo que Filipe anunciou aos gregos. Ao encontrarmos Cristo, este lhes falou diretamente de sua hora e de tudo o que ele iria passar. Mostrou que, como a semente que, se não morrer, não gera frutos, ele também precisaria passar pela cruz para salvar a muitos. É essa a dinâmica do cristianismo: cruz e ressurreição. A cruz significa o envolvimento com o sofrimento e com os sofredores, de modo comprometido, para livrar os que dele são vítimas. A glória é a vitória dos que enfrentaram o sofrimento, lutaram contra as forças da morte e a derrotaram. Seguir a Cristo é assumir a sua cruz. Isso ele deixa muito claro. Quem quiser segui-lo apenas para obter vantagens, glórias, terá grandes decepções. Quando Cristo assumiu a cruz, assumiu a glória de Deus. Assim, o texto do Evangelho de hoje revela essa estreita sintonia entre Jesus e o Pai. Com a cruz, Jesus expulsou o príncipe desse mundo e atraiu-nos a ele, gravando em nosso coração o sinal dessa nova aliança, como disse o profeta Jeremias na primeira leitura. Que possamos nos preparar para a Semana Santa que se aproxima, tendo diante de nós os elementos que a liturgia desse domingo nos mostrou. Vamos passar com ele pela cruz e chegar às glórias da ressurreição. Eis a dinâmica teológica do cristianismo. Sem a cruz não há ressurreição. Deus abençoe a todos. Padre José Carlos Pereira.